Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Cristiane e nós estamos aqui para trabalhar um tema bem importante, que é o reino de Deus. E nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que mexe com o nosso coração, mas mexe também com as nossas motivações. Porque Deus, Ele está mais interessado no motivo do nosso coração do que nas nossas realizações. Deus está mais interessado do que está no interior do nosso coração do que está no exterior. Deus está mais interessado com o que está escondido e guardado lá dentro do nosso coração do que com aquilo que nós apresentamos aos outros. E tem um livro que se chama O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill, e ele fala que o reino de Deus é um reino invertido, a pirâmide está invertida no reino de Deus. Ele diz que o que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo aplaude não impressiona a Deus. Aquilo que é grande para todo mundo, para Deus é muito pequeno. Então ele diz, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno é ser grande. E para nós trabalharmos este tema, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 9, e nós vamos ler lá do versículo, começando no versículo 33. Então diz assim, Marcos 9, 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá o seu galardão. Versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos, crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Este é o texto que nós vamos trabalhar. E nós vamos ver aqui, meus queridos, que no reino de Deus, por ser um reino invertido, felizes são os pobres e são os humildes de espírito e não os soberbos. Felizes são os que choram e não os que estão dando gargalhadas da desgraça alheia. Felizes são os que têm fome e sede de justiça e não os corruptos e não os espertalhões e não os que se enriquecem com o dinheiro alheio. Felizes são os puros de coração e não aqueles que bebem das taças dos prazeres. Felizes são os mansos e não aqueles que prevalecem pela força. Felizes são os misericordiosos e não aqueles que esmagam os fracos, porque no reino de Deus, felizes são os pequenos.
Felizes são os humildes de espírito, felizes não são os soberbos. E diante desse texto lido, nós podemos ver aqui alguns princípios. E o primeiro princípio que eu gostaria de ver com vocês é que no reino de Deus não há lugar para preeminência. Vejam lá no versículo 33 e 34. Versículo 33 e 34 diz: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E aqui nós precisamos entender o contexto. Neste momento aqui, Jesus e outros 3 discípulos tinham acabado de descer do Monte da Transfiguração, ele tinha sido transfigurado diante deles. Eles descem do Monte da Transfiguração. Quando eles descem, tem um acontecimento ali, uma multidão. Os discípulos que ficaram tinham tentado expulsar o demônio, um espírito surdo-mudo de um jovem, de uma criança, e eles não conseguiram. O pai chega até Jesus, pede que ele o faça, e aquele menino ele era cometido por um espírito mudo e surdo, e aquele espírito lançava ele no fogo, lançava ele no chão, ele se contorcia, ele espumava, e o pai dele disse: olha, às vezes ele é lançado no fogo para ser morto. Então ele foi liberto, Jesus liberta aquele menino, devolve aquele menino são, livre, curado para o seu pai. Diante deste milagre, a multidão fica admirada com o que Jesus fazia, e os seus discípulos então são seduzidos por essa obra extraordinária. E eles chegam a pensar: mas seria tão bom que a gente ficasse com Jesus, fazendo milagre, olha que sucesso. Olha como é bom isso. E Jesus fala para os seus discípulos, então: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e ele será morto. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu vou sofrer, eu vou passar por muito sofrimento, eu serei morto e eu vou ressuscitar ao 3º dia. Não pensem vocês que eu vou mudar os meus planos. Jesus está dizendo aqui: olha, eu não vim só para fazer esses milagres e fazer sucesso, não tem nada a ver com isso. Eu vim para que vocês tenham vida, e vocês só podem ter vida e libertação e vida eterna quando eu morrer pelos seus pecados no seu lugar. E justamente no caminho, diante de todo este cenário, eles começam a discutir entre si: quem é o maior entre nós? Quem seria o primeiro aqui de nós? Quem é o mais importante entre nós? Quem é o que brilha mais? Quem é que vai pegar o melhor lugar? Quem é que vai receber os aplausos? E eles vão discutindo este assunto para saber quem é o melhor. E aí, quando chega em casa, Jesus vem e questiona, porque Jesus sabe o que passa no nosso coração. E Jesus pergunta: de que é que vocês falavam? Qual era a discussão de vocês? E aí ali tem um silêncio, porque eles sabiam que eles discorriam a respeito de quem seria o maior entre eles, e eles se envergonharam. E nós somos iguais. E o que Jesus está nos dizendo é: se você está perguntando quem é o maior entre vocês, você não entendeu nada do cristianismo. Porque o cristianismo não tem nada a ver com quem é o maior. Jesus, o próprio Jesus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Não há no nosso meio espaço para mania de grandeza. No nosso meio só há um modelo a ser seguido, que é o modelo de Jesus. E Jesus veio para servir. O Rei da Glória governa o universo, e ele, nem ele, se pôs igual ao próprio Deus. Entre nós não pode ter espaço para grandeza. Nós não podemos viver assim. Este é um princípio que nós precisamos estar atentos. Então, neste estudo, nós vamos trabalhar com alguns princípios, como eu disse no início. O primeiro princípio do reino de Deus é: no reino de Deus não há lugar para preeminência. Não tem um primeiro. Nós não podemos trabalhar desse jeito no reino de Deus. Mas um segundo princípio que eu gostaria de ver com vocês
ele está posto lá no versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. No reino de Deus, ser o maior é vestir a camisa do menor. Ser grande é calçar a sandália da humildade. Este é um segundo princípio que eu gostaria que nós estivéssemos atentos a ele. No reino de Deus, mais uma vez, nós vamos ver que a pirâmide está invertida. O maior é o menor. O mais importante é o mais humilde. Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser o primeiro? Você quer ser importante? Entenda uma coisa de uma vez por todas. No meu reino, a pirâmide está invertida. No meu reino, ser o maior é servir a muita gente. E o símbolo do reino de Deus não é uma coroa, mas é uma toalha e uma bacia. E a gente vai perceber que o sentimento de grandeza permanece no coração dos discípulos, e Jesus já estava lá com a sua alma angustiada no cenáculo, lá participando da ceia com eles, e ainda havia esse questionamento no meio deles: quem será o maior entre nós? Quem vai se assentar de um lado? Quem vai se assentar de outro na glória? E aí Jesus, percebendo que isso ainda ardia no coração deles, ele se levanta, ele cinge uma toalha, ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. E aí ele está dizendo com isso para eles: olha, aquele que é o mais importante vai servir a muitos. Quem é maior, ele tem que servir ao menor. Então ele de novo paira no coração deles: quem é o maior? E Jesus diz o seguinte para eles, olha, ele ensina para eles: a quantos você serve? A quantas pessoas você serve? A quantas pessoas você lava os pés? Como é que tem sido a sua motivação? E por que é que você faz o que você faz? É como eu disse no princípio, Jesus está mais interessado nas nossas motivações do que nas nossas realizações. Na verdade, não é tão importante o que você faz, mas por que você faz aquilo? Jesus está falando: olha, no meu reino não tem uma coroa, no meu reino tem uma toalha e tem uma bacia que é para lavar os pés daquele que precisa. Isso faz parte do meu reino. Então Jesus está dizendo: no meu reino, liderar é servir. O princípio aqui é este: você serve a quem? Você serve a quantos? Qual é a sua atitude? Quais são as suas motivações? Como é que é você na sua casa? Como é que é a relação de poder na sua casa e a relação de serviço na sua casa? Com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Como é que é a sua relação de serviço no seu trabalho? Como é que você reage? Como é que você reage diante das situações? Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você tem as estratégias que você tem? No reino de Deus não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho, não há espaço para vaidade, porque no reino de Deus o processo é invertido. Ser primeiro é ser o último, ser maior é ser o menor. O grande é o pequeno. Isso é que Jesus está trabalhando aqui. Jesus lava os pés empoeirados dos discípulos. Depois ele volta para a mesa e ele diz: vós me chamais de Senhor e Mestre. Eu sou, mas eu vos deixo exemplo. Ele disse assim: eu vos deixo exemplo. O líder tem que vestir a toalha e tem que pegar a bacia. Quanto menor aos olhos dos homens, maior aos olhos de Deus. Não foi assim que João Batista entendeu? Convenha que eu diminua e que Cristo cresça? Ele já não tinha entendido isso? Nós estamos vendo muitas estrelas brilhando, e estrela só brilha longe do sol. E Jesus é o nosso sol da justiça. Então não há espaço para nós brilharmos quando Jesus brilha. Quando Jesus está brilhando, não há espaço para homens brilharem. Não há espaço para soberba, para orgulho, para vaidade. Jesus está dizendo: olha, convenha que eu cresça. Ele é o Rei da Glória. E nem ele, como Rei da Glória, julgou com usurpação ser igual a Deus.
Este é o segundo princípio. Líder é para servir. O maior será o menor. Mas tem um terceiro princípio que nós vamos ver, que está lá no versículo 36 e 37, e diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. No reino de Deus, os desprezados são os modelos a ser seguido. Este é o terceiro princípio que eu gostaria de ver com vocês. No reino de Deus, os desprezados são os modelos a serem seguidos. Nós já vimos 2 princípios. Nós vimos o primeiro princípio que nós começamos a trabalhar aqui neste texto, foi que no reino de Deus não há lugar para preeminência. O segundo princípio que nós vimos é que no reino de Deus, ser o maior é vestir a camisa do menor. Ser grande é ser pequeno. Mas nós vamos agora trabalhar este terceiro princípio, é que no reino de Deus, os desprezados são os modelos a ser seguidos. Aqui, Jesus faz uma demonstração aos discípulos. Jesus trazendo uma criança. Interessante quando nós vemos aqui no versículo 36 que diz que trazendo uma criança. Este verbo do grego é lambanô no grego e ele significa pegar com a mão, buscar, trazer, pegar com a mão. Ele pegou uma criança e trouxe. Ele foi lá e buscou uma criança e trouxe esta criança. Colocou no meio dos discípulos para que eles vissem, olhem para esta criança. Eu quero ensinar para vocês uma coisa. Toma a criança nos braços e aí ele vem e aplica a lição. E disse-lhes: qualquer que receber essa criança, a mim me recebe. Queridos, criança aqui não é faixa etária. Criança aqui é símbolo. Nessa época, ninguém se importava com criança, ninguém parava para conversar com criança. Criança não tinha prestígio. Ninguém se importava, criança nem era contada, nem fazia parte do número. Que ele está dizendo, olha, essa criança aqui é o símbolo de alguém que não tem prestígio, é o símbolo de alguém que nem é contado, é o símbolo de alguém que ninguém para conversar com ele. Ele está dizendo o seguinte, às vezes nós gostamos de dar atenção para as pessoas que nós julgamos serem mais importantes. Não foi assim com o profeta Samuel em relação a Eliabe? Olhou a aparência na hora de entender quem seria ungido a rei e falou, nossa, já deu certo, já achei, é esse. Olha que moço bonito, que aparência boa, porte de rei. Deus fala, não, Samuel, não é esse não. Você, Samuel, está vendo a aparência, eu vejo o coração, não é esse não. Nós precisamos valorizar o simples, os humildes, porque os simples e os humildes, eles são importantes no reino de Deus. Aquele que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quando nós recebemos os menos importantes, os menos favorecidos aos olhos da sociedade, nós estamos recebendo o próprio Jesus. É isso que ele está nos ensinando aqui. Olha para esse que tem menos prestígio. Para e olha. Ele trouxe, colocou no meio, que é para não ter o risco deles não olharem. Pare e olhe para esta criança. Vocês estão entendendo que se vocês receberem esta criança, que não tem prestígio, que nem é contada, que ninguém se importa, que ninguém para conversar, vocês estão recebendo a mim? Este é um princípio, então, também do reino de Deus. E é um princípio muito importante, onde os desprezados, eles são modelos a serem seguidos. Nós precisamos estar atentos a isso. E um quarto princípio é que no reino de Deus nós temos que ter a coragem para romper com o pecado de forma radical. E aí nós vamos ver isso do versículo 42 até o versículo 48. Jesus está tratando com os discípulos de soberba. E soberba não é só um pecado, soberba é o pecado. É o pecado, é um pecado perigosíssimo. Soberba trouxe a queda de Lúcifer. Soberba trouxe a queda de Adão e Eva. Soberba é o pecado disfarçado de piedade. Eu me orgulho de mim,
eu sou tão bom, eu sou tão crente, eu sou tão estudioso da palavra, eu oro tanto, que eu acho até que Deus me ama mais. Isso é pecado e não há este lugar para este pecado no reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, você precisa ser corajoso, não é para falar que você é o melhor, que você vai ser o primeiro, que você acha que tem que cuidar mais das pessoas importantes. Você precisa ter coragem, é para romper de forma radical com o seu pecado. Você precisa fazer neste pecado uma amputação. E aqui Jesus não está falando de amputação literal não, queridos. Ele está falando que nós precisamos trabalhar com aquilo que se passa no nosso coração. Uma coisa interessante é que este foi um grande erro da Idade Média, onde as pessoas achavam que para ser piedosas e santas elas tinham que ir para o mosteiro. Só que quando elas iam para o mosteiro, elas levavam consigo o laboratório do pecado, que era o seu coração. Não adianta. O que é que está no seu coração? O que é que se passa no nosso coração? Jesus não está falando de amputação física. Jesus está falando o seguinte, mão é o que você faz. O que é que você tem feito com todas as oportunidades, com tudo aquilo que Ele tem te dado e te proporcionado? Pé é onde você anda, é o ambiente por onde você tem andado. Querido, aonde é que você tem andado? Por onde você tem passeado? Você às vezes está passando na borda do abismo, na beira do abismo, tangenciando o abismo. Por que é que nós andamos assim? Jesus está falando, o seu olho é o que você vê, é o que você cobiça, é o que você alimenta no seu coração. Você olha e dá alimento para o coração pecaminoso, tramar o mal, pecar, levar você ao pecado. Para isso nós temos que ser radicais. Nós temos que parar de fazer o que nós estamos fazendo. Nós temos que parar de ver o que nós estamos vendo. Nós temos que parar de fazer, de andar, de olhar. Nós temos que parar. Hoje é tão fácil olhar o que não presta. É tão fácil, o acesso é tão livre. Quem é que vai saber que você está vendo o que você não deveria? E alimentando no seu coração mal? Tem que parar de frequentar alguns ambientes. Tem que parar de sentar em algumas rodas. Tem que parar, tem que sair de alguns grupos, queridos. Nós precisamos ser radicais nisso. Em nome de Jesus, nós temos que parar. E eu gostaria de concluir dizendo que Jesus termina fazendo uma aplicação. E alguns estudiosos dizem que este é um dos versículos mais difíceis do livro de Marcos. E o versículo diz assim, 49, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhes restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que é isso aqui? Salgado com fogo. É que os sacrifícios feitos lá no Antigo Testamento, antes de serem queimados, eles eram salgados, trazendo uma ideia de purificação. E Jesus está querendo dizer que cada um de nós precisa ser purificado, santificado, apartado do pecado numa consagração vertical a Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser purificados e santificados, porque somos partes do reino de Deus, somos partes da família de Deus. E o grande projeto de Deus na nossa vida é que nós sejamos santos e que nós tenhamos paz com os nossos irmãos. Olha, nós, pela graça de Deus, somos súditos desse reino. Se nós abraçarmos estes valores do reino de Deus, nós vamos revolucionar a nossa casa. Nós vamos revolucionar as nossas relações. Nós vamos revolucionar o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso serviço. Nós vamos revolucionar a nossa igreja. Estes valores são valores do reino. Estes valores precisam ser trabalhados em nós. Não há preeminência no reino de Deus, isso não existe lá. No reino de Deus, se você quer ser o maior, você tem que vestir a camisa do menor. No reino de Deus, nós precisamos romper de forma radical, de forma muito radical com o pecado. Nós temos que ter coragem para isso. Estes são princípios muito importantes do reino de Deus.
Nós revolucionaríamos o mundo se nós trabalhássemos assim. Se nós entendêssemos essas coisas. No reino de Deus, o menos importante é muito importante. No reino de Deus, o menos importante é exemplo a ser seguido. Nós precisamos ter estes princípios no nosso coração, aqui na nossa mente e no nosso coração, porque eles são princípios do reino e nós somos súditos desse reino e um dia nós vamos ficar eternamente com este rei, com o rei da glória, e vai ser maravilhoso. Que nós sejamos salgados pelo fogo é muito difícil quando falo em salgar pelo fogo, porque quando eu falo que eu quero ser salgada pelo fogo, eu estou dizendo que imediatamente eu vou para o sacrifício. Sabe por quê? Porque aqui nessa terra é guerra, é briga, é difícil, é luta. Nós estamos lutando pela nossa posição social, pela nossa condição social. Por quanto a gente vai ganhar esse mês, porque nós temos os compromissos para cumprir. É difícil demais. É difícil parar e olhar para o próximo. É difícil fazer visita. É difícil ligar para o outro e perguntar a troco de nada, como é que você vai? Você vai bem? Está tudo certo? Você precisa de uma oração? Às vezes as pessoas falam, preciso ajudar. As pessoas estão morrendo de frio ou elas estão morrendo de fome. E eu falo, nossa, muito chato, fica me pedindo coisa toda hora. Porque isso não toca no meu coração, porque isso não tem a ver comigo, porque eu acho que isso não é comigo. Mas se eu sou súdito desse reino, isso é reino de Deus. E eu preciso reagir em relação a isso. Eu preciso transformar a sociedade. Eu preciso ser agente de transformação da sociedade onde eu estou. Aonde você está, você precisa ser agente de transformação. Que nós sejamos salgados pelo fogo. Que nós tenhamos sal em nós mesmos e paz com os nossos irmãos e que sejamos santos, humildes e parecidos com o reino de Deus. Que o Senhor, que o Eterno nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde na nossa caminhada, que Ele nos faça entender os princípios do seu reino. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, porque temos conceitos confusos a respeito do seu reino. Mas a sua palavra é tão clara, a sua palavra é tão viva, e o Senhor é tão misericordioso e cheio de graça que o Senhor nos revela a tua palavra. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós temos muito mais do que precisamos. Nós temos com sobra. Ó Senhor, muito obrigada. Mas nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a olhar para os princípios do seu reino. Nos ajude a olhar para o necessitado, para o mais humilde, para o simples. Tira de nós o desejo de ser o maior, de ser o grande, de ser o reconhecido, de receber aplauso, de brilhar. Arranca isso de nós. Isso não vem do Senhor. Tenha misericórdia. Mas em nome de Jesus, coloca no nosso coração e na nossa mente hoje o desejo intenso de romper radicalmente com o pecado que tem nos assolado, que tem nos afastado do Senhor, que tem entristecido o seu coração. Ó Deus querido, nos ajude, Pai. Nós precisamos da sua ajuda. Nos ajude a mudar o nosso caminho, a mudar o que nós fazemos, a mudar o que nós olhamos. Muda também a motivação do nosso coração. No tanto fazer, o Senhor nem está se importando com o quanto a gente faz, mas por que nós fazemos. Ó Deus, nós te clamamos. Rei da glória, Senhor dos senhores, nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós e ouça a nossa oração e perdoe o nosso pecado e nos ajude a sermos salgados com fogo e a servirmos ao Senhor e ao nosso próximo e a sermos santificados e a sermos purificados. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nós continuamos a trabalhar com o reino de Deus no próximo estudo. Um abraço a todos.